Você já se perguntou por que quando a gente é adolescente, às vezes a gente se sente como se estivesse numa montanha-russa emocional? Ou porque tomar decisões pode parecer um campo minado de confusão e impulso nessa fase da vida? Bem, há uma explicação fascinante por trás disso e ela reside na incrível neurociência do cérebro em desenvolvimento. A adolescência é um período de transição entre a infância e a fase adulta, marcada por drásticas alterações biológicas, psicológicas, sociais e culturais. Olhando para um aspecto sociocultural, a adolescência é um período de ritos de passagem, onde as pessoas, tanto homens como mulheres, como diferentes sexos e gêneros, precisam passar por certos ritos, por certos programas culturais que vão garantir com que, a partir daquele momento, tal pessoa agora é uma adulta, ganha certos deveres e direitos perante a sociedade. O ensino médio é um exemplo de transição social e cultural presente na grande maioria das sociedades ocidentais. Durante esse período, os adolescentes não apenas adquirem conhecimento acadêmico, mas também aprendem normas sociais, desenvolvem habilidades de interação social, estabelecem amizades e começam a formar a sua identidade pessoal e social. É muito importante destacar que, em geral, os adolescentes são bastante sensíveis ao que os outros adolescentes pensam sobre eles. Eles querem ser bem vistos e aceitos pelos grupos sociais. Uma cena clássica que representa vividamente essa grande necessidade de pertencer a um grupo é uma cena do filme Meninas Malvadas. Em uma cena chave do filme, Katie Harron, interpretada pela Lindsay Lohan, é influenciada pela Regina George e as outras plásticas para participar da criação e disseminação do livro do Arraso, um livro cheio de fofocas e insultos sobre os estudantes e professores da escola. A cena mostra a personagem cedendo à pressão do grupo e fazendo um comportamento que outrora ela iria entender como algo não muito legal de se fazer, né? Ficar falando mal e xingando as pessoas da escola não faria muito sentido para ela, mas por ela estar inserida naquele grupo, ela acha que ela deve fazer esse tipo de rito de passagem para ser considerada como parte desse grupo. Mal sabe ela que existem estudos e hipóteses para tentar explicar por que o cérebro de um adolescente faz com que ele tenha esse tipo de comportamento. Entre adolescentes, mais do que em adultos, é comum que na presença de amigos ocorra uma atividade de um estado motivacional alterado, onde o sistema de recompensa fica mais sensível por recompensas relacionadas com a aceitação social. Isso meio que aumenta transitoriamente o valor percebido de recompensas imediatas que a pessoa vai obter se ela fizer determinado comportamento que é esperado dela por certo grupo social de amigos no qual ela acha que ela deve pertencer. Isso faz com que os adolescentes prefiram fazer esses comportamentos que vão trazer o benefício imediato de aceitação do que ponderar sobre a consequência desses atos como normalmente um adulto faria. E existe um modelo neurobiológico para tentar explicar como que esse estado está acontecendo no cérebro do adolescente. Duas grandes redes neuronais parecem ser importantes para explicar essa neurobiologia do cérebro adolescente, sendo elas as redes importantes do córtex pré-frontal e as redes do sistema de recompensa, também chamado de via mesolímbica dopaminérgica. Eu sei que são nomes difíceis, mas vamos com calma que vocês vão entender qual que é a relação deles com essas alterações comportamentais vistas na adolescência. Essa ilustração aqui mostra diferentes trajetórias de desenvolvimento para a sinalização dessas regiões, com projeções límbicas se desenvolvendo mais cedo do que as regiões de controle pré-frontal. De acordo com esse modelo, o adolescente é influenciado por um circuito motivacional funcionalmente mais maduro em relação a um circuito cortical de controle cognitivo menos maduro durante a adolescência. Ou seja, há um desequilíbrio na interdependência de atividade entre os centros que geram a atividade de motivação e recompensa, que podem ser moduladas pela experiência social, e os centros de controle cognitivo, que iriam ponderar as consequências dos atos que os adolescentes fazem. Em outras palavras, nós temos evidências que apontam que, de forma neurobiológica, o cérebro do adolescente está meio que programado para ser mais sensível a tomar decisões baseadas nas recompensas imediatas que eles vão obter ao fazerem atos que seriam considerados como esperados deles para ter a aceitação de um grupo social.
Eu acho que a gente não precisa ir muito longe para saber de histórias de amigos, parentes ou até mesmo histórias que você fez, de atos que talvez você hoje pense que não faz muito sentido, mas que naquele momento durante a adolescência você fez para poder parecer descolado entre seus amigos ou entre uma turminha específica. Um episódio memorável do seriado Todo Mundo Odeia o Chris mostra justamente como que esse pensamento de parecer descolado faz com que muitas vezes o adolescente tome decisões que podem colocar ele em perigo. Nesse episódio, o Chris encontra uma revista Playboy e decide levá-la para a escola para impressionar os outros garotos. Ele acredita que ao compartilhar a revista com seus colegas, ele vai ser visto como mais descolado ou mais maduro. No entanto, a situação rapidamente sai do controle quando a revista é descoberta pela diretora da escola. O legal é que isso também evidencia como adolescentes tendem a engajar em comportamentos que são arriscados ou perigosos por si só, mesmo que fora da influência dos amigos ou de algum contexto social. A maior imprudência dos adolescentes na hora de tomar as decisões pode talvez estar correlacionada com alterações neurobiológicas sobre o sistema de recompensa e a sensibilidade do sistema de recompensa deles frente aos diferentes comportamentos que eles podem tomar. Uma explicação é que os adolescentes sentem mais emoções negativas e humor deprimido, e podem sentir menos prazer com estímulos de valor incentivador baixo ou moderado. Nesse sentido, eles estão sempre procurando por novidades e coisas que vão fazer com que eles se sintam recompensados, que eles tenham uma sensação de euforia, o que faz todo sentido se você tem uma dificuldade de ter uma sensibilidade boa para coisas simples terem aquela motivação, aquele prazer em executar. Novamente, as diferenças entre as circuitarias de controle cognitivo centradas no córtex pré-frontal e as circuitarias da via mesolímbica podem talvez explicar essa tendência de comportamento mais arriscado presente na grande maioria dos adolescentes. Um outro ponto muito interessante sobre o cérebro adolescente é como que durante essa fase ocorre um processo de complexificação de processamento emocional, ou seja, como que nessa fase a gente começa a sentir as coisas de forma diferente. Um filme maravilhoso que ilustra muito bem, de forma didática, como que isso acontece é o filme Divertidamente, dos estúdios Pixar. No filme, quando a Riley, a principal personagem, é jovem, o console de comando da sua mente é operado por emoções básicas, como alegria, tristeza, raiva, medo e nojinho. Só que à medida que ela cresce e entra na adolescência, o console se torna mais complexo e sofisticado, refletindo a maior complexidade de suas emoções e experiências. Essa mudança no console, apresentada pelo filme, meio que simboliza as alterações neurobiológicas que acontecem no cérebro do adolescente para que ele acaba tendo uma maior complexidade de sentimentos e emoções relacionadas tanto com contextos de identidade quanto também com contextos sociais e familiares. Existem alguns estudos tentando avaliar como que ocorre esse processo de alteração de complexidade de processamento emocional no cérebro do adolescente. Um pico de emotividade no início da adolescência é seguido por uma habilidade que emerge lentamente de exercer maior controle autodirigido sobre o comportamento e as emoções. Isso é mais evidente nos modelos de desequilíbrio do neurodesenvolvimento que, como eu falei anteriormente, caracteriza que os sistemas de controle do córtex pré-frontal começam a ter um desenvolvimento mais devagar em comparação com os sistemas límbicos de processamento emocional. Essa complexidade emocional pode ser explicada pelo aumento de neuroplasticidade, pelo aumento das alterações de conexões neurais que surgem durante a adolescência sobre os sistemas de processamento emocional, como as áreas do sistema límbico, fazendo com que, de fato, o adolescente fique mais emotivo, mais sensível às alterações do meio e realmente com os nervos à flor da pele. É muito importante eu ponderar aqui que essas alterações que eu estou dizendo são alterações que provavelmente ocorrem na média dos adolescentes. Isso significa que as variações na sensibilidade desse tipo de alteração de comportamento vão variar entre os diferentes adolescentes. Então, vão ter adolescentes que vão ser mais sensíveis às pressões de grupo para poder ter comportamentos arriscados e vão ter adolescentes que nem tanto. É possível que variações genéticas
como também psicossociais, possam explicar essas alterações no grau de sensibilidade e no grau de alteração de complexidade das estruturas cerebrais nos adolescentes. Além disso, conforme a idade vai passando e a adolescência vai se avançando, ocorrem várias alterações que vão garantir o aumento da atividade das circuitarias responsáveis pelo controle cognitivo, fazendo com que, de fato, ocorra um melhor controle tanto sobre a sensibilidade da pressão social sobre o comportamento do adolescente, como também sobre o controle das emoções à flor da pele. Se você conhece algum adolescente ou se você é adolescente, compartilhe esse vídeo com seus amigos para eles saberem quais são as alterações do cérebro que explicam essa fase tão conturbada. E se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu like aqui embaixo e de comentar como é que foi a sua adolescência ou como é que está sendo a sua adolescência hoje em dia. E se você teve alguma dificuldade em um conceito de neurociência e quer de fato começar a aprender os fundamentos básicos dessa área do conhecimento, eu convido você a conhecer o meu curso Descomplicando a Neurociência, que vai basicamente pegar você pela mão e te ensinar os conceitos fundamentais para poder fazer com que você entenda a neurociência do começo até o avançado. O link para o curso vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Muito obrigado pela atenção e até mais!